vocês acompanharam, vocês sabem que rolou uma séria polêmica em torno dos cachês milionários dessa galera do sertanejo universitário. Isso foi um escândalo que estourou aí em cima de alguns artistas, mas isso já acontece há muito tempo. Agora a coisa ficou mais exposta, mas assim, a gente sabe que essas coisas já vêm acontecendo há muito tempo, né, Felipe? Isso é uma realidade nossa. A gente sabe que tem muitos artistas que são realmente bancados por forças financeiras muito poderosas e que isso acontece mesmo. A coisa que ficou feia é que esses cachês são pagos com dinheiro de prefeitura e geralmente prefeituras que não têm, né, nos seus caixas dinheiro para coisas básicas como saneamento, saúde. Então isso, o escândalo fica mais feio ainda, né? A coisa fica maior. E aí a gente entra numa seara que nos compete, que é a questão direta do ataque à Lei Rouanet. A gente queria falar muito disso essa noite, porque é uma coisa muito séria o que aconteceu com a Lei Rouanet. A Lei Rouanet virou um boi de piranha da cultura, assim, pegaram ela para, né, para acabar com a raça, e sem nem saber, nem explicar para as pessoas o que era a Lei Rouanet. E um desses ícones que foi pego com a boca na botija, que nós não estamos aqui para ficar falando nomes, mas isso está tudo exposto aí na internet, foi um dos grandes, um dos que mais atacou a Lei Rouanet lá, num ataque de moral, né? Falando pela moral da questão do dinheiro público, enfim, aquelas coisas que a gente sabe que são muito conflitantes, né? Aquela ideia de que a Lei Rouanet é a mamata dos artistas. E que os artistas se locupletam, mamam uma teta do governo através da Lei Rouanet. Isso daí foi realmente o que a gente mais ouviu. Nós fomos colocados no lugar, no papel, né, dos bandidos da vez. A cultura virou todo mundo bandido. Veja, artistas, somos todos bandidos. Enfim, esses assuntos são muito complexos, né, Felipe? A gente precisa falar de Lei Rouanet, né? Eu acho que a gente tem que falar para o nosso público aqui algumas das coisas que acontecem nos bastidores da música. A música tem várias inserções na música. Uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é fazer música. É o estado em que a gente está junto, que a gente está trabalhando, que a gente está lidando com a criação, com a produção, com a execução, com a interpretação. Tudo isso são lugares de muito afeto, de muito prazer, que nós compartilhamos durante a vida fora. Mas, como qualquer profissão, existe um outro aspecto da comercialização, da distribuição, da difusão. São muitos aspectos que fogem do nosso controle, né, Mariana? São questões que são ligadas a um estado geral vamos dizer assim, do mercado da música. São coisas que a gente não apita. A gente é lançado dentro dessa piscina, né, cheia de tubarões. E eu quero explicar aos nossos internautas que o setor da música é um dos menos regulados, é um dos setores menos regulados que eu já vi, porque não há, de fato, uma regulação no que se refere, por exemplo, à forma como nós nos comportamos, como nós agimos, como nós negociamos. Não há uma regulação, não há um acompanhamento de uma instituição propriamente dita. O que há é um sindicato e uma ordem dos músicos que procura zelar, bem ou mal, né, pela forma como os músicos exercem essa profissão. Mas o mercado, não. O mercado age livremente e constrói as suas leis à revelia do próprio cenário da cultura. O que eu quero dizer é que há uma série de possibilidades de mercantilização da música que vão muito além do desejo dos criadores, dos intérpretes e dos músicos. Todo esse quadro que nós vivemos, ele tem uma série de atores importantes. A invenção do disco, do fonógrafo e depois do disco, do rádio, todas essas instâncias foram modulando os modos de comercialização da música, como a chegada da televisão. E dentro desse processo, nós tivemos uma série de ajustes e de ocupação de espaços que foram leis da selva.
né, grandes poderes e conglomerados econômicos impuseram uma série de leis para o mercado que absolutamente nada tem a ver com o livre mercado, mas apenas aqueles que têm a possibilidade de fincar a bandeira e imporem as suas próprias leis sobre os outros. Então, isso se deu dentro do mercado do discográfico, na história da música, e tivemos a radiofonia e a televisão, onde no rádio, até muito recentemente, se ouvia falar de jabá. A questão é que o jabá não acabou. E, mesmo hoje em dia, com esse escândalo que surgiu do mais localizado, mais setorizado no campo do gênero do sertanejo, se deu exclusivamente por causa dessa visibilidade que acabou atraindo a atenção sobre a questão dos sertanejos em função da treta, né, com alguns sertanejos, não todos, mas alguns dos artistas, fazendo ataques diretos à Lei Rouanet. E o que é importante a gente dizer é que a Lei Rouanet foi uma forma, né, de trazer o financiamento da cultura no Brasil, que foi feito lá atrás pelo ministro Verfort, no governo do Fernando Henrique Cardoso, que foi uma forma de engajar a própria iniciativa privada, como as empresas, fazendo o abatimento, vamos dizer o abatimento, mas um redirecionamento de parte do imposto de renda devido para o reinvestimento na cultura, em atividades culturais. Isso gerou também uma série de distorções no sentido de que os artistas mais famosos eram os mais atraentes para as empresas que desejavam colocar o seu dinheiro na cultura. Isso deixou uma fatia muito grande de artistas de fora desse tipo de financiamento, que poderia ter sido muito mais inclusivo se ele fosse feito pelo governo. Ele não era feito pelo governo, ele era uma política pública colocada pelas empresas a partir dos seus interesses. Então, a Lei Rouanet serviu a esse tipo de uso que foi muito importante para a cultura. Ele teve um imenso valor nesse sentido, mas teve as suas distorções, que já começavam a implicar no desejo de se discutir a Lei Rouanet do ponto de vista justamente da sua capacidade de incluir todas as manifestações artísticas brasileiras. Mas é muito importante, né, Mariana e Cacala, a gente destacar que a Lei Rouanet de mamata não tem nada. Quem conhece a Lei Rouanet percebe como é uma mecânica muito difícil de fazer qualquer forma de fraude. É impossível fazer uma fraude. E o governo tinha um controle muito estrito de todo o dinheiro que era investido. Muito estrito. E foi melhorando muito com o tempo. Foi aperfeiçoando com o tempo. Então, essa história de mamata é uma balela, é uma mentira e tem apenas a função política, né, de procurar desviar a atenção de outras distorções, essas sim importantes, onde o governo e a justiça e o judiciário não têm como olhar para esse tipo de problema. Então, foi muito interessante esse assunto que a Mariana trouxe, que uma série de jabás que hoje acontecem dentro de rádios para a promoção de artistas do gênero, desse gênero principalmente, que é um gênero que está em visibilidade maior, mais visibilizado nesse momento, se dá também através de ferramentas que sempre existiram, como a Mariana também já falou. Essas ferramentas, o jabá existe há muito tempo, mas hoje ele vem concentrado num determinado gênero, vamos chamar um gênero de sucesso. Então, eu acho que o que nós precisamos, né, trabalhar é no sentido de um aperfeiçoamento das leis, em que há a possibilidade de a gente aumentar a capacidade de ser inclusivos, democráticos e atender às manifestações culturais brasileiras importantes, né, que estão aí entre artistas que têm uma grande visibilidade pública e outros que não têm, mas igualmente têm uma grande contribuição cultural a fazer para o Brasil, e ter também um olhar sobre a desregulação do financiamento dos meios de comunicação nesse sentido,
Muitos artistas compram o espaço que tem nos grandes meios de comunicação. Isso é uma vergonha nacional que a gente enfrenta desde que a gente começa a nossa carreira, né? Por que você não canta na televisão? Por que você não canta no rádio? Parece que a culpa é nossa. Mas isso o mecanismo é assim, né? E nós como somos artistas independentes, considerados independentes, significa que a gente é independente, mas muito dependente de nós mesmos, né? Como diriam aí, não há nada mais dependente que um artista independente, porque, na verdade, a gente não tem patrocínio, a gente não tem quem banque esse jabá. A coisa é desigual em todos os aspectos, né? O mundo não é justo. E assim vamos, a gente sabe que essas coisas são assim. Aí você entende isso e começa a trabalhar politicamente em função da sua categoria, isso que a gente vem fazendo há muitos anos, nós todos aqui, enfim. E a gente... Essa história do jabá, hoje o jabá existe em outros formatos e já está dentro da internet, os canais de internet, hoje a gente também, o jabá não acabou e não vai acabar nunca, enquanto houver imposição do capital. O neoliberalismo serve para isso, né? Para pagar aquilo que ele quer, seja na área que for. Então, a gente tem que trabalhar por outras vias mesmo, a gente tem que trafegar em outras formas. A nossa função primordial, eu acho que é criar novas alternativas, porque não dá para a gente brigar com o poder econômico, a gente tem que sair, né, por nossa conta, temos que nos unir, que é isso que a gente está fazendo, a proposta é essa, trazer pessoas que pensam... Isso inclusive, está na raiz do projeto Zênita Música, Exatamente. Né? Foi exatamente que isso nos movimentou, isso que nos mobilizou na vida, né? Que nós já temos, a gente já trilhou um caminho, ninguém aqui é mais criança, já estamos num momento da nossa vida em que a gente precisa entender de verdade, quer dizer, a gente já entende há muito tempo, só que assim, a gente resolveu trabalhar coletivamente para criar esses caminhos alternativos. E é isso, e a gente já traz essas pessoas queridas que vêm nos nossos programas, traz vocês aqui para debaterem com a gente no nosso chat, quer vocês sempre muito pertinho.